feliz? Que bom que você está feliz. Eu estava pensando ali, é difícil ser pai, mas deve ser mais difícil ainda ser mãe, né? Glória a Deus que eu não sou mãe, eu sou pai. Amém. Aleluia. Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 27. Nós vamos ler do 1 ao 5 e depois do 13 e 14. Na semana que vem, nós vamos começar uma série de mensagens chamada Evangelho Simples. Hoje nós vamos fazer a transicionamos do avivamento e agora a gente hoje vai pegar uma mensagem e aí na semana que vem a gente entra no Evangelho Simples, nessa série de mensagens. Eu vou pedir para o pessoal que está lá atrás entrar também. Estou vendo vocês daqui. Entre também, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Salmos capítulo 27. Amém? Glória a Deus. A minha versão diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Vamos para o 13. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém. Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da tua palavra, e eu te peço que nessa noite haja algo poderoso aqui fluindo, Pai, que nós já estamos vivendo isso hoje. Que o teu Espírito Santo nos conduza a partir dessa palavra e que o Senhor possa nos comunicar e falar e que o nosso coração esteja aberto, Jesus, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 27. Um texto bem conhecido é o versículo 4, que eu posso habitar todos os dias na casa do Senhor. Esse é um texto extremamente conhecido. Mas quando nós vamos falar a respeito de Davi, você percebe que Davi, na verdade, ele tinha, depois do seu reinado, ele decide então trazer a Arca da Aliança, porque entende que a presença de Deus era a coisa mais importante que ele tinha, e trouxe para o seu governo a Arca da Aliança, simbolizando a presença do Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que entender e caminhar para essa linha é de que Davi tinha tudo, mas Davi não estava satisfeito com nada, a não ser que fosse pela presença do Senhor. Davi tinha tudo, mas ainda não estava satisfeito. Davi estava confiante no Senhor, mas o que ele queria mais era estar com o Senhor, mais do que o que ele podia dar. Davi sabia que Deus era um Deus que abençoava a vida dele e estava sendo abençoado, mas o desejo e o prazer e a satisfação de Davi era estar com o próprio Deus, era estar na presença de Deus. Então a gente precisa estar insatisfeito com as coisas que nós temos, insatisfeito com tudo que está ao nosso redor e colocar a nossa saciedade apenas na presença de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, sobre essa satisfação em Cristo, sobre a gente não trocar nada pela presença de Deus. Um contraste em ter tudo ou não ter nada, ele é indiferente. Porque independente se você tem tudo ou se você tem nada, a sua característica ainda deve ser de alguém insatisfeito se não tiver tudo da presença do Senhor. Não faz diferença olhar para alguém que tenha tudo e dizer: essa pessoa é satisfeita, essa pessoa está tudo, tem tudo, está completo. Independente se uma pessoa
aos olhos humanos, aparentemente tem tudo, ainda assim, se ela não estiver com Cristo e não desejar a satisfação em Jesus, essa pessoa é insuficiente, não tem nada. Eu me lembro, talvez tenha sido o Francis Chan que tenha falado isso, que algumas pessoas carregam Jesus como se fosse um simples chaveirinho e dizem assim: olha, essa pessoa tem tudo, está tudo bem, tem uma família boa, a família dele está tudo certo, ele tem os seus recursos, tem filhos, tem tudo, só falta Jesus. Gente, só falta tudo. Davi tinha exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Davi não tinha falta de nada. Dentro do seu palácio tinham pessoas trabalhando para ele, tinha uma família, tinha filhos, tinha esposa, tinha absolutamente tudo. Mas ainda assim ele era insatisfeito com a vida que ele tinha, não por causa daquilo que Deus tinha dado para ele, mas insatisfeito porque ele queria mais da presença de Deus. Ele diz: a única coisa que eu peço ao Senhor é que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para que eu possa ver a beleza dele. Isso é encontrar satisfação em Cristo. Isso é encontrar satisfação em Deus. Porque se a gente for ver a vida de Jesus, em certo momento nos evangelhos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E se você pensar que Jesus, falando a respeito dele próprio, dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, se você disser para mim que Jesus não era uma pessoa satisfeita e completa, nós vamos dizer: você está mentindo ou eu estou mentindo. Porque se a gente medir a satisfação e a plenitude de tudo que a gente é e o que a gente tem em relação aos nossos olhares humanos, a gente vai estar sendo medíocre. Porque a medida com que Cristo mede a satisfação e a plenitude não é aquilo que você tem e naquilo que você coloca os seus olhos, que são daqui da terra, mas é a sua plena comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é plena satisfação. Porque Jesus estava plenamente satisfeito por causa da comunhão com o Pai. Jesus estava plenamente satisfeito por causa da comunhão com o Pai. Então, o que nos completa nunca pode ser algo que a gente tenha, algo externo, mas a plena comunhão com Cristo. E isso não se compra. A plenitude de Cristo não se compra. A plenitude de Cristo nós temos através de uma pessoa chamada Jesus, através do Espírito Santo. Nós temos plena comunhão com Deus através de Jesus. Sabe qual foi o maior momento onde Jesus entendeu que ele perdeu algo? Não foi no momento que ele estava indo para a cruz, que ele disse que ele precisava morrer. Porque no momento que ele disse que ele precisava morrer, ele estava dizendo que ele estava indo glorificar o Pai, e estava tudo bem. Estou indo glorificar o Pai. Pai, glorifica o teu filho agora. No momento que ele estava morrendo, no momento que aparentemente aos nossos olhos estava perdendo algo. Eu vou perder a minha vida. Então, ele está dizendo: olha, o que aparentemente parece ser ruim aos seus olhos. E até alguns discípulos tentaram impedir a morte de Jesus. Pedro cortando a orelha de Malco. Outros querendo que Jesus fosse protegido. Não vá até Jerusalém, você vai ser preso, isso, aquilo, outro. O que para o mundo estava tendo como perda, para Jesus ele estava dizendo que era glória. Agora, sabe qual foi o único momento onde Jesus realmente, ele entende que aquilo era como se fosse uma perda? É quando Jesus, em alguns instantes naquela cruz, ele sussurra dizendo: por que, Pai, me desamparaste? Essa foi a frase de Jesus onde ele entendeu que ele perdeu alguma coisa por causa do pecado meu e seu. Ele entendeu que naquele momento ele não estava em comunhão plena com o Pai. E a falta de comunhão plena com o Pai fez ele entender que ele não estava completo, que ele não estava satisfeito. E sim, porque Jesus tinha consciência do que é realmente ser pleno em Deus.
Não tinha a ver com perder a sua vida ou não. Tinha a ver em não estar em comunhão plena com o Pai. Nossa satisfação, então, não pode ser medida a partir das coisas que nós temos. Ou o que a gente tem. Mas precisa ser medida a partir do olhar que temos em Jesus. Jesus é ou não é suficiente para nós em qualquer situação? Jesus é ou não é suficiente para nós em qualquer situação? Salmos capítulo 17, versículo 15. O texto diz assim: porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Olha a satisfação do homem, Davi, dizendo quando ele vai se satisfazer. Não é quando ele conquistar outra terra. Não é quando ele tiver um novo filho. Não é quando ele conquistar um pouco mais de ouro. Mas ele está dizendo, quando eu me acordar pela manhã, eu verei a sua face. Então me satisfarei. Quantos de nós estamos satisfeitos simplesmente por acordar e por poder contemplar a face de Deus? E por, em Cristo, poder nos conectar com o Pai e ter plena comunhão com Ele? Agora, um fato é, você diz, pastor, mas Davi vivia naquela época, ele tinha ouro, ele tinha dinheiro, ele tinha isso. Não, Davi também tinha lutas, assim como eu e você. Davi não tinha ausência de batalhas, meu irmão. Davi não tinha ausência de lutas, Davi não tinha ausência de problemas. Ele às vezes criava até uns problemas, né? Vai, pega Batseba, aí gera um filho, aí o filho morre. Aí vem Natan, confronta ele. Às vezes ele procurava uns probleminha. Então não era ausência de luta ou de batalha ou de dificuldade, mas ele tinha uma convicção da sua esperança. Estava em Deus. A sua satisfação plena estava em acordar e ter comunhão com Deus. Independente das suas lutas. Você tem luta assim como eu? Você sofre também com algumas coisas? Sabe o que você tem que fazer? Ter plena comunhão com Deus. Você precisa de satisfação em Deus. Todo cristão, eu e você, temos que ter esperança e expectativa em nos tornarmos semelhantes a Cristo. E isso não é só uma música, porque isso é bíblico. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, já somos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Mas ele ainda não se mostrou que seremos quando Cristo vier. Então essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa expectativa. É nisso que a gente deve depositar a nossa confiança, de que Cristo vai voltar e nós seremos plenamente como Ele. Semelhantes a Ele. Sabe, todos os dias que você acorda com essa expectativa de ver o Senhor face a face, é um dia a menos que você vai esperar para esse dia onde você vai se tornar semelhante a Ele, porque Cristo está se revelando. E essa deve ser a nossa expectativa. Esses dias, quando anunciaram que o Papa tinha morrido e agora o anticristo, isso e aquilo outro, eu falei, olha, se for ou se não foi, eu acredito que não, fica gravado aí. Gente, tem nada a ver, mas enfim, só um parênteses aqui. Mas eu falei, cara, porque você está desesperado. Não é isso que a gente está esperando de verdade? A volta de Cristo. Então João 3 precisa arder no nosso coração e falar assim, tá bom, então se o Papa for o anticristo, que seja. Que bom, Jesus vai voltar. Jesus está às portas e é isso que eu estou esperando, glória a Deus. Ai, mas será, se for, se não for, Jesus vai voltar e eu estou com essa santa expectativa. O texto continua dizendo, sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é realmente.
o que Davi estava anunciando em Salmos 17, que ele acordava e via face a face Deus, e isso o satisfazia. É óbvio que Davi não estava dizendo que estava vendo plenamente o Senhor, porque a Bíblia nos diz que só vamos ver plenamente a Cristo naquele dia, quando ele voltar. Mas o salmista Davi já estava satisfeito, só com uma porção. A gente fica satisfeito às vezes quando Deus desce aqui e derrama uma porção sobre nós e fala: uau, há algo de Deus caindo nesse lugar. E a gente já fica feliz, a gente se satisfaz. E o texto continua e diz: e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece, não entende quem ele é. Você entende o que a gente está lendo? O desejo é que a gente seja semelhante a ele. Mas para se tornar semelhante a ele, há um processo contínuo de santificação para nos tornarmos em contínuo processo de transformação até chegar naquele grande dia. E ele está dizendo que aquele que continua a pecar não conhece ainda, não viu ainda aquilo que nós temos para esse tempo. Então há uma oportunidade da gente ver Cristo antes dele retornar. A gente tem a oportunidade de ser transformado de glória em glória todos os dias. A gente tem a oportunidade de ser transformado por Cristo todos os dias. A gente tem a oportunidade de acordar e se satisfazer com a presença de Deus. A gente se satisfaz com tantas coisas. A gente acorda e toma um bom café da manhã e diz: nossa, estou satisfeito. Era tudo que eu precisava. Era um café. Ou alguns vão fazer atividade física. Eu não gosto de tomar café. E nos dias que eu lembro eu vou correr. E aí eu penso: nossa, que legal fazer atividade física. Como é bom fazer uma atividade física. E alguns dizem: nossa, estou satisfeito. Era tudo que eu precisava. Alguns vão fazer qualquer outra coisa que você possa pensar a partir do momento que acorda. Mas o salmista está dizendo: a única coisa que eu quero e a única coisa que satisfaz a minha alma por completo é quando eu consigo ver a face de Deus. Então, independente se você foi fazer uma atividade física, ou se você tomou um bom café, ou se você teve um bom encontro pela manhã, nada disso ainda é uma plena satisfação se não for em Cristo a sua satisfação. Ou você olha para a sua família e diz: nossa Deus, que família perfeita que o Senhor me deu, e glória a Deus por isso. Ainda assim, isso não é uma satisfação completa, a não ser em Cristo. E ele diz que quando nós somos satisfeitos nele, ele nos transforma de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Todos os dias, gradativamente, eu me torno a imagem gloriosa de Deus. Davi, então, precisou encontrar fascínio no Senhor. Salmos, capítulo 18, versículo 1 e 2. Ele diz: eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus e meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Olha a oração de Davi.
Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. Sabe, naquele dia que você está cansado? Tu és a minha força, Senhor. O Senhor é a minha rocha. Por mais que eu ame a Gil e meus filhos, a Gil não é minha rocha, não é minha fortaleza. É no meu quarto, no secreto, que eu tenho que entrar e dizer: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o meu poder que me salva, e ninguém mais pode te salvar. Ele é o meu lugar seguro. É nele que você encontra plena satisfação. No meio dos seus problemas, é nele que você encontra esse lugar seguro. E sabe, às vezes a gente está tão fascinado por outras coisas, mas Davi estava fascinado pela presença de Deus. Davi estava obcecado pela presença de Deus. Algumas pessoas, eu me lembro, chamavam eu e a Gil de radical demais. E eu ficava pensando, eu falei: será que a pessoa acha que ela está me ofendendo? Porque na verdade para mim ela está fazendo um elogio. Seja radical demais pela presença de Deus. Seja radical demais por querer encontrar Cristo. Seja radical demais. Faça escolhas radicais. Decida mudar por completo a sua vida por causa de um fascínio. Porque quando nós estamos fascinados e obcecados por algo, nós mudamos toda a trajetória da nossa vida. Alguém fascinado muda toda a sua trajetória. E sabe qual é a definição de alguém fascinado pelo dicionário? É um estado de admiração intensa e envolvimento, como estar deslumbrado ou cativado por algo especial. E aí o dicionário continua dizendo que isso é uma atração irresistível. Quem vê a Cristo tem uma atração irresistível. E ainda o dicionário vai dizer: a palavra enfatiza a atração que pode ser irresistível, indicando um fascínio muito forte. Se entrássemos nesse lugar de fascínio por Cristo. Se entrássemos nesse lugar por ser fascinado por Ele. O fato é que alguém fascinado por Cristo não elimina suas distrações externas. O fato é que o fascínio por Cristo não faz morrer as coisas que estão à nossa volta. Não faz desaparecer, às vezes, a sua falta de dinheiro. Não faz desaparecer, às vezes, a sua dor. Não faz desaparecer, às vezes, os seus problemas conjugais, ou o seu não problema conjugal, ou a sua vida relacional. Nada faz desaparecer isso, mas eu sou fascinado por Cristo. Então, tudo isso, ao invés de sumir, começa a perder o seu valor na minha vida. Não é que essas coisas vão sumir, é que essas coisas vão começar a perder o valor na sua vida. Quando você começa a olhar para Cristo. A Bíblia, ela é muito clara. E ela vai dizer em 2 Coríntios, de novo, capítulo 4, versículo 18. Ele nos chama a atenção para que a gente coloque os nossos olhos em algo que não é algo momentâneo. E se ele está nos dizendo para a gente colocar os nossos olhos nesse lugar, é porque há uma oportunidade minha e sua de colocar os nossos olhos nessas coisas daqui da terra. Então, 2 Coríntios 4, 18, ele vai dizer: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então há uma oportunidade, assim como para Davi havia uma oportunidade de ele olhar para as riquezas e ele dizer: estou satisfeito nessas coisas. Estou satisfeito por ter uma boa família. Estou satisfeito por causa disso. Mas os olhos de Davi não estavam nas coisas que estavam aqui na terra. Os olhos de Davi estavam nas coisas que eram eternas. Ele diz: o que mais importa é aquela presença que eu fui buscar e eu coloquei aqui de novo. O que mais importa na minha vida é a presença de Deus. A gente perde o nosso fascínio quando a gente começa a olhar por essas coisas e distraímos.
As coisas terrenas têm um potencial, sim, de nos distrair. Se a gente disser que é mentira, eu vou estar mentindo. Porque tem um potencial de distrair a nossa vida, sim. E a gente fica distraído com as coisas daqui da terra. Mas eu creio num chamado de Deus para nós, como igreja, aonde o Senhor vai nos chamar por um fascínio para conhecer a Cristo. O Du nem sabia, mas na sexta-feira, quando ele falou aqui, ele deu o exemplo do show da Lady Gaga, e isso me impressionou tanto que, antes de eu saber, nem falei para o Du, eu já tinha escrito a mensagem. E eu falei a mesma coisa, eu escrevi a mesma coisa, é impossível. Aquelas pessoas estavam fascinadas por aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Gente, uma semana numa fila na frente de um hotel. Uma semana, às vezes, de alguns sem comer. Eu fiquei sabendo que tinha gente usando fralda para não sair da fila. Pessoas enlouquecidas. E sabe, na sexta-feira, quando o Dô falou sobre isso, eu tenho certeza que Deus está querendo comunicar algo para nós. Há um fascínio que o mundo está tendo pelas coisas das trevas que os filhos de Deus precisam ter por Cristo. Eu já vi gente da igreja perder a voz gritando em show ou em qualquer coisa, mas nunca perdeu a voz gritando por Jesus. É verdade ou é mentira, gente? Mas você vai dizer que a sua adoração é do seu jeito? Mó migué. Ou você é fascinado pelas coisas desse mundo, ou você é fascinado por Cristo. Ou você é fascinado por Ele, ou você é fascinado pelas distrações que Ele te coloca. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O dia que a gente levar a sério o Salmo 23, foi tão lido o Salmo 23 durante toda a nossa trajetória como cristão ou até mesmo católico. Tem pessoas que têm a Bíblia aberta, né, em casa, no Salmo 23 ou no Salmo 91. A gente leu tanto que a gente achou que aquilo dali era balela, era só um estilo religioso de viver. Gente, se a gente levar a sério o que está escrito em Salmos 23, versículo 1, a nossa mentalidade vai mudar por completo. Porque o que está escrito em Salmo 23, versículo 1 é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. A gente levou dizendo, não vai me faltar nada. Porque quando te faltar alguma coisa, você vai reclamar e dizer, mas a Bíblia não é verdadeira, porque está me faltando um negócio. Mas na verdade a interpretação correta é: de nada terei falta. E enquanto você tiver falta, o Senhor ainda é teu pastor. E quando te faltar alguma coisa, o Senhor ainda é o teu pastor. O que precisa mudar não é a palavra. O que precisa mudar é a nossa mentalidade. O que precisa mudar não é aquilo que é imutável. Quem precisa mudar sou eu. Porque eu não tenho falta de nada quando eu tenho Cristo, que foi exatamente o que Jesus disse: eu não tenho onde reclinar minha cabeça, mas a minha plena confiança e comunhão e satisfação está em Deus. Quando a gente tem a mentalidade errada a respeito desse texto, a gente sempre está ansiando por uma coisa que Deus pode dar. Até Ele nos dá para a gente dizer, tá vendo? Eu não tenho falta de nada. Eu não estou te dizendo que Deus não pode te dar nada. Não é isso. É você, quando ainda não tiver, estar satisfeito em Cristo. Porque todas as vezes que eu achar que eu preciso de algo que Deus ainda tem para me dar, eu posso trocar o objeto da adoração e ele não ser mais Jesus, não ser mais Deus. Eu começo a adorar a coisa que Ele tem que me dar. E quando nós invertemos a ordem, nós invertemos a pessoa que está sendo adorada. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A sua adoração não vai para ninguém a não ser para Ele. Então eu não posso ser ou fazer
a nossa adoração como uma forma de buscar algo de Deus, daquilo que Ele pode dar. Mas sabe, uma coisa que eu percebo nesses dias é que a nossa geração, desde o mais velho que está vivo até o mais novo, a nossa geração tem um problema de satisfação momentânea em coisas que os nossos olhos veem. E de repente, quando essas coisas não acontecem, ou não são do nosso jeito, tudo aquilo que é passageiro tem um volume muito grande dentro do nosso coração. Tem um espaço muito grande dentro do nosso coração pelas coisas que são passageiras. Porque a nossa geração tem buscado uma satisfação momentânea. E essa satisfação momentânea, ela tem mais espaço do que as coisas que são eternas. E todas as vezes que ela é maior do que Cristo, nós estamos tirando os olhos de Jesus e colocando nessas coisas. Então nem o dinheiro, nem os meus filhos, nem o meu casamento, que é a coisa mais importante depois da minha vida com Cristo, nem nada do que eu conquistei ou do que ainda eu penso em conquistar, nada disso pode ter o meu coração como um alvo da minha satisfação. E sabe, às vezes a gente está desesperado por alguma coisa na nossa vida. Ou só eu já estive desesperado por algo na minha vida. A gente está tão obcecado por isso, que até as nossas orações são só para pedir isso. E eu fico pensando, Deus, recebendo as nossas orações. Ele fala, filho, eu queria te dar. Mas você está tão obcecado por isso, que eu não posso te dar. Tire do seu coração aquilo que é uma obsessão que não seja Cristo. Coloque Cristo sendo suficiente como alvo da sua satisfação. Quando isso acontecer, eu serei satisfeito. Quando isso acontecer, eu serei satisfeito. Quando isso acontecer, eu serei satisfeito. Não, porque a nossa satisfação já veio. E ela se chama Jesus. Ela já veio. Ela já está disponível para mim e para você. E Jesus continua sendo suficiente em qualquer coisa que nos falta. Porque a minha satisfação e a sua satisfação, ela não pode ser condicional. Quando as coisas estão bem, eu estou satisfeito com Jesus. Quando as coisas não estão bem, Jesus, você não é suficiente para mim. Você já pensou aos casados? Quando tem um dia que não está muito bem, né, Dick? Acordou meio virado. Aí a gente acorda meio assim. Você já pensou se nesses dias a sua esposa ou o seu marido não fosse suficiente para você? O que você iria fazer? Você iria trocar ele? Ou iria trocar ela? É assim que Deus se sente quando a gente troca nossa satisfação nele. E a gente troca muito rápido. Não, eu vou jogar aqui um pouquinho para eu me distrair, para eu ficar um pouquinho mais satisfeito. E a gente está colocando um monte de coisa para se satisfazer e depois vai dizer, eu queria só um tempo assim, só para eu relaxar. Gente, relaxar é uma coisa, agora encontrar satisfação é em Cristo. Será que a gente precisa ter tudo organizado na nossa vida e dizer que está tudo muito bem para dizer que a gente está satisfeito com Cristo? Na verdade, se a gente só conseguir ser satisfeito quando está tudo bem, não é em Cristo que a gente está satisfeito. É na nossa própria satisfação de que as nossas contas estão organizadas, de que minha família está bem, de que está tudo certo, de que não tem nada fora. Sabe aquele negocinho, nada fora do lugar, nada quebrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Posso chutar aquele negócio? Então quer dizer que o dia que sair alguma coisa do lugar, Deus não é mais Deus. Quer dizer que se tiver uma coisa, quebrou uma coisa lá em casa, Deus não é mais Deus agora. Poxa vida. Deus, volte a ser Deus. Conserte esse negócio que quebrou. Pelo amor
dele mesmo. Para onde você vai quando as coisas não estão bem? O que você coloca para fora do seu coração quando as coisas não estão do jeito que você pensa? O que acontece com o seu coração quando as coisas não estão bem do jeito que você espera? Sabe para onde Davi ia? Para um lugar de oração. Davi ia para um lugar de oração. E as pessoas que não são satisfeitas em Cristo abandonam porque estão achando difícil demais. Mas Davi nos ensina a colocar nossa confiança nele. Então deixa eu te dizer algo. Satisfação condicional não é uma satisfação completa. É na verdade uma falsa entrega e um falso evangelho e um falso amor. Satisfação condicional em Cristo não é uma satisfação completa. É uma verdade falsa. É um evangelho falso e um falso amor. Eu amo o Senhor até que esteja tudo bem. Se não estiver bem, Senhor, você não tem o meu amor até o Senhor consertar essas coisas da minha vida. Eu não posso trocar então o que é eterno por causa de uma situação atual. Paulo já dizia que em todos nós somos pressionados, mas não desanimados. Você pode ser pressionado, mas não desanimado. Cristo foi pressionado, mas não trocou o plano, porque havia convicção. E sabe qual era a convicção de Cristo? Uma filiação de que ele era filho de Deus. Cristo tinha plena convicção de que ele era filho de Deus. Como você sabe, pastor, que Jesus tinha plena convicção? Ele morreu na cruz. E as pessoas diziam para ele, se você é realmente filho de Deus, desce daí. Quem é filho de Deus não responde à provocação. Quem é filho de Deus responde ao próprio Deus. Senhor, eu sei que eu sou teu filho. Eu tenho convicção de quem o Senhor é na minha vida. Eu tenho plena confiança de quem o Senhor é. Mas veja bem, olha a tua vida. Está tudo desorganizado, olha isso, está tudo dando errado, para cá, para lá, para cá. Aí vem alguém, o incircunciso, e diz, Casey, está tudo errado na tua vida. Você tem certeza mesmo que você é filha de Deus? Mas há uma convicção dentro dizendo, eu sou filho de Deus. A convicção não nos tira desse lugar. Não deixa a gente duvidar, deixa a gente permanecer no mesmo lugar. A oração de Cristo em João 17 aponta para uma oração sacerdotal, se referindo a ele como alguém que faz parte do próprio Deus. Então, se as situações externas nos fazem ainda dar passos atrás, é porque ainda não estamos satisfeitos nele. Se as situações que estão acontecendo na sua vida fazem você recuar sobre continuar a sua caminhada com Cristo ou não, não encontramos ainda satisfação nele. Gente, vocês estão me olhando assim, mas são coisas que a gente passa diariamente. São coisas que dia a dia, às vezes eu recebo por mensagem, ou algum dos líderes recebe, dizendo, pastor, aconteceu tal coisa, pô, eu tô meio desanimado. É disso que eu tô falando. Satisfação em Cristo nos faz avançar em meio a qualquer dificuldade. Tudo o que nos faz duvidar ainda do plano do Senhor é porque ainda de certa forma tem o poder de ser maior que Cristo em mim. Não há nada que deva ser maior do que Cristo em você que te faça paralisar. Se a cruz não parou Jesus, nada pode te parar. Agora você precisa de fascínio por Cristo. Você precisa de uma
de uma convicção, de uma atração irresistível por Ele. Uma obsessão por Cristo, nos direcionando o nosso olhar para Ele. E saber que quando nós caímos em meio a essas situações, a essas dificuldades, é porque a gente parou de alguma forma de parar de olhar para Ele. Cair. Você parou de olhar. E o que você faz? Mergulha no erro? Não. Coloca o olho de novo nele. Fascina de novo o teu olhar por Ele. Coloca de novo sua expectativa, sua confiança nele. Porque Ele é misericordioso. Então a gente não precisa de mudanças externas, nós precisamos de convicção interna no nosso coração. Você não precisa... Jesus, entenda uma coisa aqui. Jesus não precisa mudar nada na sua vida para Ele dizer que tem valor para você. Vocês entenderam o que eu falei? Jesus não precisa mudar nada na minha vida para dizer que Ele tem valor. Jesus não precisa me curar. Jesus não precisa me dar mais dinheiro. Jesus não precisa fazer isso ou fazer aquilo outro para dizer que Ele tem valor. Jesus não tem uma autoestima baixa. Tá tudo bem. Ele continua sendo soberano. Ele faz. Porque Ele é bom. Porque Ele tem misericórdia. Porque Ele estende graça. Mas Ele não vai fazer porque Ele vai dizer: eu queria tanto que o Lucas fosse satisfeito em mim. Ele já fez. Nós já encontramos esse lugar de satisfação nele. Ele continua tendo valor mesmo fazendo ou não fazendo o que você precisa. Agora, o salmista falou sobre pecado no texto que a gente leu. Ele fala que aquele que conhece, que está sendo conhecedor e está crescendo de forma gradativa, não peca mais. Não é que não peca mais, gente. É porque a balança do pecado não faz mais sentido para ele. Não faz mais sentido pecar. E aí algumas pessoas acabam pecando dizendo assim: mas é que eu sou menos pecador que o Lucas, né? Então tá tudo bem. Mas veja bem, eu só faço só um negocinho aqui. Mas a Casey é muito pior que eu. A sua comparação, quando você não está fascinado por Cristo, é sempre alguém que está do seu lado. Agora, quando você está fascinado por Cristo, a sua balança é Ele. E aí, quando você olha para Ele, você diz: que miserável que eu sou. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Jesus. Quando a sua comparação é com Cristo, ninguém consegue se comparar. E o nosso fascínio deve ser por Ele. Então, como eu vou parar de cair em todas essas coisas que eu tenho caído? Nessas distrações? Seja fascinado por Cristo. E não seja fascinado por alguém que você está olhando. Seja fascinado por Cristo. E a sua comparação vai ser Ele. Eu sei que as coisas normais da vida têm o poder de tirar o nosso foco. Eu sei disso. Eu sei que as nossas afeições por Cristo, eu sei que tem pessoas que são apaixonadas por Jesus. Eu sei, eu também sou. Mas eu sei também que mesmo esses, às vezes, são esmagados pelas coisas naturais da vida. Eu sei. E sabe quem mais sabe disso? Jesus. Jesus também sabe que quando essas coisas acontecem na sua vida, você vai desanimar. Você vai pensar em desistir. Você vai começar a pensar em qualquer outra coisa. Você vai tirar o foco de Cristo e vai dizer: poxa, se até agora eu estava focado em Jesus, nada mudou, então acho que é melhor eu desfocar de Cristo mesmo. Jesus sabe dessas coisas. Mas eu quero te dizer que não tem outro caminho. Não tem outra pessoa para você olhar.
Não tem outro lugar que você possa colocar os seus olhos. Sabe de uma coisa? Provavelmente, as pessoas em Mateus 5, grande parte daquele povo que estava subindo no Sermão do Monte, não estava subindo o monte para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Provavelmente, boa parte daquele grupo estava subindo para comer. E Jesus deu pão para todo mundo. E Jesus deu peixe para todo mundo. E todo mundo comeu porque Jesus se importa com todo mundo. Mas a verdade é que nem todo mundo estava subindo para ver Jesus. Nem todo mundo estava subindo para estar com Jesus. Nem todo mundo que estava naquele lugar talvez soubesse quem era Jesus. Talvez, muitas vezes que a gente vem num culto ou a nossa vida cristã, talvez, e só talvez, não seja sempre porque a gente quer ver Cristo. Talvez seja para a gente resolver alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Jesus tem misericórdia de nós. Mas sabe, depois que Ele dá o pão, depois que Ele dá o peixe, depois que todo mundo é alimentado, a intenção de Cristo é que você seja um seguidor fascinado por Ele. E você possa querer estar com Ele. E você não se contente mais com o último lugar, distante de Jesus. Que você seja a pessoa que vai esbarrar todo mundo no meio daquela multidão e começar a empurrar todo mundo até dizer: eu preciso chegar até perto de Jesus, porque eu estou tão obcecado em ver Ele, assim como nós vimos no show da nossa aquela pessoa. Que as pessoas estavam se esbarrando, que as pessoas estavam se tropeçando, que as pessoas estavam pagando R$400 em cima por uma lata de lixo para subir para ver um pouco melhor. Que as pessoas estavam passando dias no sereno, no calor, no sol, para ver uma pessoa a talvez 500, 600 metros de distância e que não tem nada para oferecer. Que o nosso fascínio por Jesus mude a tal ponto da gente poder correr e se desesperar. Que estar na casa do Senhor com os nossos irmãos não seja mais peso, mas seja desesperador e dizer: olha, como eu quero estar nesse lugar. Quantas vezes a gente ainda vai deixar de olhar para a face de Cristo com o desejo de ver as afeições dele, de ver a beleza na face dele, de saber que é nele que a gente vai conseguir ser transformado. Quantas vezes a gente vai querer estar mais próximos de Jesus? Quantas vezes ainda a gente vai ficar satisfeito por ser o último da fila? Ah, mas eu recebi um pedacinho de pão. Você viu Jesus? Não, mas um pedaço de pão alguém me deu. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar tão perto, subindo o monte que Jesus está subindo, que eu quero sentir o cheiro dele. Eu quero estar tão perto que eu posso tocar Jesus. Eu não quero ser satisfeito de estar no meio de uma multidão que nem consegue ouvir o que ele está falando. Ah, tem uma pessoa ouvindo. Fala aí para nós. Não. Eu quero ouvir Jesus falar perto de mim. A gente precisa de um fascínio por Jesus desesperado. Enquanto a gente não está fascinado, o mundo tem se fascinado pelas coisas.
O mundo tem sido diligente em implementar o reino das trevas. Eu quero ver Cristo. E eu quero me desesperar por Ele. O que você precisa abandonar hoje para que essa satisfação seja plena em Cristo? Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Pergunte para Deus: Jesus, o que tem tido as minhas afeições? O que o meu olhar está olhando? Quais são as minhas distrações, Jesus, que me tiram do Senhor? O que os meus olhos estão vendo, que estão sendo distraídos? Porque, Jesus, eu não sou tão desesperado pelo Senhor. Se você, assim como eu, deseja isso, se você quiser vir aqui à frente, eu não quero orar por você. Eu quero orar com você nessa noite, porque eu sou essa pessoa que ainda preciso mais ser fascinado por Jesus. Eu preciso ser fascinado por Ele. Meu irmão, não tem outra alternativa para que você abandone ou você consiga colocar as suas distrações. Deixa eu falar de novo isso para você. Jesus não precisa mudar nada da sua vida hoje para que você entenda que Ele é plenamente suficiente para você. Ele não precisa mudar a tua situação, por mais que Ele queira, porque Ele sobe no monte e Ele tem misericórdia, Ele dá comida para todo mundo. Mas Jesus vai continuar sendo suficiente acima de todas as suas coisas. Mas pastor, eu estou com um problema assim ou assado, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo outro. Coloque diante de Cristo e diga: Senhor, eu preciso ser satisfeito nessas coisas. Eu preciso ser satisfeito nisso. Há um lugar onde você encontra Cristo e Ele é suficiente para a sua vida. É nesse lugar que Jesus quer colocar essa igreja. O Lucas vai cantar uma canção. E eu quero que você não perca esse espírito. Continue orando. Preste atenção nessa canção. Jesus, nós te pedimos, Pai, levanta uma igreja que está olhando para o Senhor, Jesus. Independente das situações, eu creio, Jesus, que vai valer a pena aquilo que o Senhor está fazendo. Por favor, Jesus, encontre em nós. Se o Ministério de Louvor estiver aqui, vocês podem vir para frente também. Nós vamos ministrar essa canção. Se há os líderes você pode me ajudar a orar com o pessoal aqui também na frente. Há mais algum outro líder aqui que eu não estou vendo? Em nome de Jesus. Preste bem atenção nessa canção e se derrame.